Nessa aula eu vou te ensinar a configurar o V-Ray utilizando um plugin. Pois bem, gente, o nome desse plugin é esse daqui, tá? SolidRocks. É muito fácil configurar o V-Ray utilizando esse plugin, tá? Basta você ter ele instalado e você vai ver como é fácil de configurar, tá? E existe uma versão gratuita, tá bom? Aqui é o Lite Version, tá? Ele não é tão completo quanto o outro, mas se você quiser testar é uma boa opção. E tem para 3D Studio, também tem para Cinema 4D, tá? Bom, mas no nosso caso eu estou utilizando a versão Pro mesmo. Se você não estiver confortável com essa versão, não tem problema. Eu já ensinei aí 2 outros métodos para você configurar o V-Ray. Pois bem, então vamos lá para o 3D Studio, bacana. Estamos aqui com a nossa cena aberta e a primeira coisa que eu preciso te ensinar é como habilitar essa ferramenta aqui na nossa interface, tá? Porque ele não tem um botão muito nítido aqui, um botão muito evidente de onde está isso, tá? Então, como eu costumo fazer aqui nos meus trabalhos? Pois bem, eu vou lá no menu Personalizar, Personalizar a interface do usuário. Pronto, vai abrir essa janelinha aqui e aí eu vou, normalmente ele vem com um teclado aberto, né? Eu clico nessa aba Barras de Ferramentas, joia, e aqui nessa lista a gente vai atrás do nome Suburb, tá? Suburb. Vamos lá embaixo, RS, tá chegando, hein? Tá chegando, olha lá, SolidRocks, desculpa, troquei, pensei que fosse aparecer Suburb, mas não, é SolidRocks mesmo o que vai aparecer. Perfeito, ótimo. Deixa eu colocar isso, essa janelinha aqui do lado, bacana. E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse íconezinho e vou arrastar para uma barra de ferramentas, tá? E no caso, eu vou colocar aqui na barra de ferramentas do V-Ray mesmo, não tem problema, tá? Então, clica e segura e arrasta lá para a barra de ferramentas. Olha lá, tá vendo no cursor do meu mouse que apareceu um retângulo? Ótimo, isso quer dizer que eu já posso soltar o botão do meu mouse. Na hora que eu solto, pimba, apareceu lá o botãozinho escrito SR de SolidRocks. Que bacana, muito legal, hein? Pois bem, então agora quando a gente for renderizar uma cena e quiser utilizar o SolidRocks, é só clicar nesse botãozinho e pronto, vai aparecer aqui a interface do SolidRocks. Olha lá, isso daqui é o SolidRocks, tá, gente? É nesse painelzinho aqui você consegue configurar tudo que você precisa aí para renderizar a sua cena, tá? É muito legal isso, tá ok? Bom, então vamos lá. Como a gente configura? Então tá bom. Você se lembra, né? Primeira coisa, a gente precisa configurar o tamanho da nossa imagem. E olha aqui em cima, 640, 480, isso daqui é o tamanho, correto? E aqui tem um slider escrito Size. Você vai correndo esse slider, olha só que bacana. Ele vai ajustando a resolução da sua imagem, o tamanho da sua imagem. Olha lá, normalmente para entrega final, né, eu coloco 1920 por 1440, lá ele já tem tudo isso já pré-programado, é só correr esse slider, tá bom? Suponha que você queira renderizar uma imagem gigantesca para colocar num outdoor, uma imagem que vai para uma campanha publicitária. Pois bem, coloque aqui, corra esse slider, coloca numa resolução bem alta, 4000 e tal, enfim, entendeu, né? É aqui. Se você precisa de uma resolução específica, não tem erro, tá? É só vir aqui em cima e digitar aí o número e pronto, você vai conseguir aí ter a resolução que você quer, tá ok? É só digitar a resolução que você quer. Eu vou utilizar a resolução padrão dele para a gente poder utilizar esse slider, tá? Então eu vou deixar nessa resolução que a gente utilizou para configurar aí os presets de rascunho, tá? Essa resolução aqui é boa para rascunho, então eu vou deixar nesse tamanho aqui. E aí, em seguida, a gente precisa definir qual é o tipo de cena, se é uma cena de interior ou se é uma cena de exterior. E a gente faz isso aqui, onde está escrito Preset, a gente escolhe qual o tipo de cena. Repare que aqui embaixo ele tem umas outras opções, V-Ray 2X exterior, V-Ray 2X interior. Pois bem, isso daqui, depois que eles lançaram o V-Ray 2.0, o pessoal aqui do SolidRocks
manteve essa nomenclatura, tá? Eu acho que eles deveriam unificar isso daí, né? Mas enfim, vamos manter aí, vamos utilizar isso, que esses aqui são os presets mais modernos, tá bom? No caso dessa cena que a gente está utilizando aqui, ela é aberta, então eu vou utilizar o V-Ray 2x exterior, tá? Esse 2x indica que a versão do V-Ray que você está utilizando na sua máquina é uma versão mais moderna, tá? Então utilize esse, mas meio que tanto faz, tá? Não se preocupe muito com isso não, tá? Pode utilizar esse exterior? Pode utilizar sim. Eu vou botar esse 2x aqui, só porque é o mais moderninho, tá ok? Beleza. E aqui embaixo a gente configura a qualidade, tá? E ele está em good, não, a gente quer rascunho, tá? Então olha lá, preview, tá? Além disso tem o low, medium, good, very good, production, tem várias, tá? É muito bacana isso, ó lá, draft, tá? Então tem várias bacanas. Eu vou deixar aqui em preview, tá? Que é uma configuração bem baixinha mesmo. E aí, por fim, tem o método, tá? Isso lá no slider, cadê? Quick Settings. Aqui no slider eu mencionei isso aqui. Cadê? Olha aqui. Eu coloquei IM mais LC, né? É o método de renderização que eu prefiro, tá? É esse, tá? Irradiance Map, Light Cache, não importa o que isso significa. E aqui vai ser a mesma coisa, tá? IM e LC, ok? Sempre utilize esse método aqui, tá bom? Maravilha. Então a gente configurou o tamanho. A gente configurou o tipo de cena, que é uma cena exterior. A gente configurou a qualidade. E, por fim, tem essa história do método, tá? Mas o método sempre utilize esse. Isso daqui você não precisa mudar nunca mais, tá? Deixa nesse método aqui, IM e LC. Configuramos tudo? Tá tudo prontinho? Então agora é só apertar o botão de render. Olha ele aqui, render, com ponto de exclamação ainda. Tem a piadinha, né? O botão principal. Eita, nós, esse SolidWorks é uma comédia, hein, gente? Então eu vou apertar render. E pronto, já está renderizando a nossa cena. E olha lá, bonitão, né? Bacana. Ah, tá, mas aí eu já cumpri os passos todos aí, agora eu quero renderizar uma imagem intermediária. E aí eu vou colocar então em medium e apertar aqui o botãozinho de render. Aê, bacana, tá ficando bonitão, né? Legal pra caramba. Tá, existe mais um parâmetrozinho que aí nas outras versões aqui não precisei ensinar isso para vocês. Lá quando a gente estava montando os presets, isso eu já deixei habilitado por padrão, que é o Ambient Occlusion, tá? O Ambient Occlusion ele dá um efeito bacana e aqui no SolidWorks ele vem desabilitado, tá? Então eu vou habilitar o Ambient Occlusion e você vai ver como ele vai criar uma sombra interessante nas junções das faces, no encontro com o piso, tá? Fica bem legal. E aí eu vou colocar aqui numa qualidade boa, tá? Good. E render. Aí, show, né? O material ficou mais bonito nessa qualidade good e a gente vê uma sombra melhor aqui nos detalhes. A gente consegue ver mais detalhes no dragãozinho aqui quando a gente liga o Ambient Occlusion. Olha, gente, se você for utilizar esse plugin para renderizar, tá? Você escolhe qual método que você quer e aí você vai renderizar a imagem final para entregar para o seu cliente, procura sempre utilizar o Ambient Occlusion, tá? Ele deixa a imagem mais bonita, tá ok? Então tá, gente, só para concluir a aula, vou recapitular rapidinho aqui, né? Para qualidade, rascunho e qualidade média, você precisa configurar somente o tamanho, precisa configurar o tipo de cena, se é interior, se é exterior, e a qualidade, né? Esse método, isso daqui para todos os tipos, você vai ter que colocar sempre IM e LC, tá? Isso daqui é o algoritmo que ele usa para calcular a tua cena. E aí, quando você for renderizar uma cena final para entrega, habilita o Ambient Occlusion também. Tá? Então, ao todo, são quantos parâmetros que você precisa configurar aqui no SolidWorks? 1, 2, 3, 4 e na imagem final 5. Tá? Então, são 5 parâmetros que você precisa configurar quando você estiver utilizando aqui o SolidWorks.